Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Adriano Nogueira Pinto, para mim vai ser um prazer estarmos aqui a conversar um pouco sobre o seu percurso no Grupo Decisões e Soluções, que já são praticamente 15 anos, portanto, Sim. O que significa que o Adriano acompanhou praticamente todo o crescimento do grupo. Passámos de uma rede para várias redes, portanto começámos com uma marca, hoje temos 12 marcas, de maneira que o Adriano acompanhou todo esse percurso, todo esse crescimento do grupo. Eu gostava, de fazer-lhe algumas perguntas, até para todos ficarem a conhecê-lo um pouco melhor e todo o seu percurso. Portanto, destes 15 anos e de tudo aquilo que aconteceu ao longo destes 15 anos, começou por ser diretor de uma loja em Matosinhos, passou depois a coordenador regional da Rede Decisões e Soluções, mais tarde passou para coordenador nacional da DS Private, onde já está há mais de 4 anos. Portanto, tem sido um percurso permanentemente de crescimento e de evolução. Mas a pergunta que eu lhe faria, e começava por aí, 2 ou 3 aspectos que considera importantes deste percurso de 15 anos no grupo DS. Antes de mais, obrigado por esta nossa conversa. É sempre um gosto, naturalmente, estarmos juntos e conversarmos também um bocadinho sobre a minha própria pessoa aqui no âmbito do grupo de Decisões e Soluções. O que eu destacaria, enfim, há uma fase na vida em que nós vamos tomando algumas decisões também, não é? Quando abordei a Decisões e Soluções, em 2009, eu tinha já um percurso profissional de cerca de 25 anos e há aquela fase na vida em que nós pensamos o que é que faz de facto sentido, de que forma é que nós nos posicionamos em relação ao mercado de trabalho. Eu, inicialmente, na minha vida profissional, tive uma sociedade, embora fosse um período pequeno, de 3 anos, e fui trabalhador por conta de outrem durante vários anos, sempre com cargos de direção, é verdade, com algumas experiências internacionais pelo meio, alguns cargos também de administração, mas chegamos ali a uma fase da vida em que pensamos o que é que faz, de facto, sentido. E, de facto, esta questão do empreendedorismo, a questão de termos um negócio que é apenas nosso, foi algo que, para mim, fez bastante sentido. Fui eu que procurei, durante o ano 2009, portanto ali mais ou menos até setembro, o que é que havia no mercado que me pudesse de alguma forma entusiasmar. Ninguém me falou de Decisões e Soluções, eu não conhecia em boa verdade a Decisões e Soluções, é verdade, é absolutamente verdade. Estamos a falar há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Portanto, ou seja, eu diria que a Decisões e Soluções iniciou o seu processo de expansão praticamente 2, 3 anos depois de ter iniciado. Portanto, estamos praticamente naquela fase em que a Decisões e Soluções decidiu expandir e crescer a nível nacional. Portanto, estamos a recuar 15 anos. Estamos a recuar 15 anos, efetivamente. Nos cargos de direção e administração que eu tive, havia sempre uma ligação forte, nomeadamente, com as entidades financeiras e com a banca em particular, até devido aos cargos mais elevados que eu tinha. O meu próprio pai era bancário também, portanto, na altura de Decisões e Soluções, tinha fundamentalmente na sua área de negócio a consultoria financeira, que era assim como se chamava então, hoje intermediação de crédito. Sim. E quando eu abordei a empresa, fui naturalmente muito bem recebido na sede social, em São Félix da Marinha, já estava lá na altura, e achei que era uma empresa diferente daquilo que eu até estaria à partida à espera. Na sua elegância, no trato, na postura, na forma como o negócio me foi descrito. Desde logo eu fiquei altamente entusiasmado, aliás foi-me pedido na altura, enfim, se sente aqui algum apelo, faça assim que for para casa, se assim entender, faça-nos aqui um e-mail de motivação relativamente a todo este processo, aquilo que nós lhe apresentamos, e eu não perdi tempo, eu cheguei a casa e mandei... Não foi difícil tomar a decisão? Não foi, de facto não foi, portanto eu saí daquela reunião altamente entusiasmado e naquele próprio dia, penso que entre as 7 e as 8 da noite, eu mandei um e-mail a dizer, eu quero efetivamente continuar a perceber como é que é este negócio e gostaria que isso rapidamente me fosse apresentado. Portanto, dali até assinarmos um contrato não foi, eu diria, nada difícil. Portanto, foi aquele momento na vida em que eu decidi ter um negócio apenas meu. Já tinha tido algumas sociedades, como disse, mas com outras participações, com outras pessoas, e entendi que, de facto, deveria ter algo que fosse só meu, sem qualquer tipo de sócios, sem coisa nenhuma, em que eu fosse o principal interlocutor do meu próprio negócio. E foi assim que surgiu. Assim foi assim que surgiram as coisas. Eu lembro-me dessa inauguração, porque eu estive presente. É verdade. Quase que as pessoas não cabiam dentro da agência
e estava completamente cheia, portanto lembro-me da inauguração, lembro-me inclusivamente de garrafa de champanhe que Foi partida. partida. É verdade. Portanto, recordo-me perfeitamente desse dia, É desse verdade. momento, e foi ali que tudo começou. Portanto, foi ali que começou o seu percurso no grupo de Decisões e Soluções. Depois, estamos a falar de aspectos importantes, coisas importantes que aconteceram neste percurso. Depois, basicamente, 2010 foi já um ano muito bom. Foi um ano muito interessante para mim, naturalmente, de aprendizagem, de constituição de equipa. Isto é um negócio que funciona naturalmente com pessoas, o tal negócio de pessoas para pessoas. Sem equipa, de facto, nada acontece, porque uma pessoa só numa empresa, seja ela qual for, com exceções muito específicas no mercado, não funciona. Portanto, eles têm um negócio comercialmente que funciona com as pessoas que são agregadas ao mesmo. Eu, na minha vida profissional, aprendi a ter esse trabalho também de estar com pessoas, de as recrutar, de as admitir e de as gerir. E eu recordo-me, aliás, que nesse momento em que nós inauguramos a loja, nós tínhamos 17 pessoas. Estava Nós cheia. tínhamos 17 A loja estava consultores completamente cheia. já a colaborarem connosco. E na altura tínhamos só, de facto, a área da consultoria financeira e estávamos, efetivamente, também já com a área seguradora, de alguma forma. Portanto, e esse sempre foi o meu desígnio, foi sempre trabalhar com pessoas e tê-las ao meu lado e motivá-las a progredirem, a crescerem e a serem alguém naturalmente connosco. Claro que os anos seguintes foram anos um pouco mais complexos devido à questão do subprime, portanto, não podemos esquecermos disso também, mas de uma forma resiliente, como sabe, mantivemos e, portanto... É curioso verificar, quando olhamos, vemos 15 anos, a quantidade de coisas que vão acontecendo. Verdade. E ao longo desses 15 anos, efetivamente, houve bancos que fecharam, houve grandes empresas que desapareceram e, portanto, no nosso caso particular, realmente acabámos por passar todo um percurso, concessão de crédito, depois houve uma altura que a banca travou completamente Exatamente. a concessão de crédito, mas quer não, nós mantivemos sempre firmes e acabámos por transformar as dificuldades até em oportunidades. Portanto, ou seja, numa altura que a banca fechou a torneira do crédito, acabou por ter uma quantidade de imóveis para vender e acabámos nós também por começar a trabalhar na área imobiliária, a ajudar também os bancos a vender os seus imóveis e, portanto, acabámos por, de certa maneira, transformar as dificuldades em oportunidades e acabámos por ultrapassar essa fase menos boa, que depois, enfim, em pouco tempo, a banca voltou novamente a conceder crédito e nós cá estávamos preparados para crescer. Mas depois de ser diretor de loja, surgiu o convite de ser coordenador regional. É verdade, estávamos em 2016. Ainda se lembra dessa... Sim, perfeitamente. Era uma fase também de mudanças pessoais e também mudanças profissionais, porque na altura o meu pai faleceu, em fevereiro. São sempre marcos que também nos ficam na vida, não é? Porque ainda por cima sendo filho único e tendo uma ligação muito próxima com os meus pais, foi algo que magoou e que magoou sempre, alguém que desaparece da nossa vida, que é o nosso progenitor. E o Sr. Paulo Abrantes, passados uns dias após esse acontecimento, chamou-me a dizer que gostava que eu integrasse, digamos, a rede de uma outra maneira, portanto, como coordenador regional da rede de Soluções e Soluções, e aceitámos e fui com muito gosto assinar, recordo-me perfeitamente esse contrato com 2 elementos do meu pai, o carro dele e o relógio dele, não sei se recorda. Exatamente porque achei que devia ter ao meu lado, ainda que em espírito, o meu pai, nessa nova fase da minha vida, e foi assim. E começamos com a coordenação regional. Eu lembro-me de quando o Adriano tomou posse, portanto, ficou responsável por várias lojas no Norte. 31 lojas. E eu próprio fui apresentá-lo aos vários diretores de loja. Andámos 1 mês e meio juntos. Andámos loja a loja, portanto eu fui consigo a todas as lojas e chegámos ao último dia que eu disse, Adriano, portanto ainda se lembra desse... E dessa fotografia. Tirámos uma selfie. Sim. Que eu disse-lhe, Adriano, pronto, já conheceu a equipa toda, as lojas todas, agora é consigo. Portanto, agora... É verdade. E o Adriano começou, portanto, e fez um excelente trabalho como coordenador regional. Há aí alguma coisa que queira partilhar sobre esse percurso? Sim, eu acho que foi marcante também essa tomada de posse, por um lado, e esse início também. Eu acho que se me perdoa a expressão, este meu reinício dentro da Decisões e Soluções, hoje o Grupo de Decisões e Soluções, naturalmente, coincide também com talvez uma própria nova fase em que as coisas começam a tomar uma outra dimensão e em que era de facto necessário que dessemos um boost nisto tudo.
Eu sou daquelas pessoas que acredita. Eu quando estou num projeto, eu acredito no projeto e, acima de tudo, acredito nas pessoas, que acho que isso é fundamental. Nós temos que ter uns com os outros, ou devemos ter, sempre que isso é possível, uma relação de confiança. Sim. E essa relação de confiança foi algo que eu sempre senti, em relação, nomeadamente, ao Sr. Paulo Abrantes, se me permite dizê-lo. E depois acredito também em mim, acredito naquilo que faço. E quando nós acreditamos com quem estamos e naquilo que é a nossa própria capacidade, nós temos hipóteses de mover montanhas e de fazermos com que tudo aconteça. Claro que há obstáculos, claro que há dificuldades, claro que quando se lida com pessoas com diferentes registros, com diferentes formas de interpretar a vida e o próprio negócio, da parte de quem gera essas pessoas ou de quem as acompanha, de quem pretende, acima de tudo, fazer com que elas evoluam, porque é um trabalho de coordenação, é exatamente esse, é levar as pessoas ao sucesso, ajudá-las a fazer esse caminho. Mas as pessoas têm diferentes velocidades e temos, quem está deste lado, temos de ter essa capacidade de interpretação. E eu diria que no âmbito de uma coordenação regional, que esse é sempre o maior desafio, é conseguirmos com cada pessoa com quem estamos encontrar um ponto onde nós conseguimos, a partir daquele ponto, construir com ela, nessa base de relação de confiança, nessa base de entrega, porque eu acho que tem que haver muita entrega, nós temos que ser parceiros de verdade no negócio com as nossas pessoas, para que elas também sintam essa verdade do nosso lado, esse querer, que se transforma também no querer delas. E, portanto, O Adriano sempre foi muito do terreno, da proximidade, de ir às lojas, de acompanhar, de estar perto. Portanto, eu gosto disso. 30 lojas, portanto, obriga ali uma boa gestão Sim, de tempo, não é? Eu basicamente, todos os meses ia às lojas todas, sem exceção. Muito poucas terão sido as semanas naqueles 5 anos de coordenação regional em que, por esta ou por aquela razão, eu não fosse. Portanto, eu ia, e em alguns casos, sempre que era necessário, até mais do que uma vez por mês, porque era necessário ali o acompanhamento de um negócio específico, o tratamento de uma situação que era preciso tratar, mas basicamente eu fazia a minha vida, de manhã estava numa loja, à tarde estava noutra loja de relativa proximidade, em que a distância quilométrica não fosse assim tão grande. E esse foi construir, é com essa nossa entrega que nós construímos com as nossas pessoas, naturalmente, um caminho que leva supostamente ao sucesso, ao durar levar. E depois surgiu o terceiro desafio. Ou seja, depois de todo esse percurso em que foi diretor de uma loja, depois coordenador regional responsável por várias lojas, a seguir veio mais um desafio. É verdade, janeiro de 2020, estávamos nós numa reunião geral da Adeção Soluções, em Montemor, e recordo perfeitamente que o Sr. Paulo Abrantes, nessa noite, após o jantar, disse-me: vou agora embora, um bocadinho mais cedo, mas antes queria mostrar aqui ao Adriano uma coisa. E abriu o seu telemóvel e mostrou-me o logotipo da DS Private. E eu perguntei o que era a DS Private, então começámos a desenvolver ali a nossa, análise da DS Private, e evidentemente, como sabe, eu tenho sempre muita dificuldade em lhe dizer que não, até porque acredito em tudo aquilo em que acredita também, de uma forma geral, e faço esse seguimento com muito gosto. E, portanto, pusemos a Private a funcionar ainda nesse ano, 2020. Claro que tivemos ali a questão do Covid, que logo a seguir, primeiro estado de emergência, a 16 de março. Aliás, lançámos a DS Private em pleno... Sim, em pleno ano de pandemia, sim, em 17 de novembro de 2020. O Adriano ainda queria adiar, porque achava que... É verdade. Eu disse: Adriano, já não vamos adiar mais. Não dá mais. Agora tem que ser. Mas eu acho que foram momentos... tudo tem um momento certo, mesmo às vezes quando achamos que ele não é certo, mas quando a alma não é pequena, portanto nós, vamos à luta e embrenhamos. Eu recordo perfeitamente que após o primeiro estado de emergência, outros surgiram, mas para nós nada nos condicionou, portanto eu Nós fazia... marcámos uma data, marcámos um dia, acho que foi no dia anterior, ainda tivemos ali a afinar algumas coisas do site. Até à meia-noite. No dia seguinte estava previsto... Estava às 11 horas da manhã, tinha a que ser. foi anunciada. Mas é muito curioso porque, independentemente daquela fase, que é uma fase adversa para todas as pessoas, de facto o Covid, ninguém estava à espera de repente ficar confinado em casa, mas nós não parámos um único momento, portanto, com o estado de emergência ou sem estado de emergência, nós estávamos na rua e estávamos a fazer, a palmear terreno no sentido de encontrar as nossas pessoas. Sim. E fizemos-lo não olhando, a qualquer tipo de constrangimento que nos pudesse impedir de ir. Sempre fomos. E este terceiro desafio, a coordenação nacional, portanto, no fundo, lançar um projeto a partir do zero e fazê-lo crescer. Portanto, esse terceiro desafio, fala-nos um pouco desse terceiro desafio. O que é que foi importante? Primeiro contrato, as coisas começarem do zero e começarem a acontecer.
É verdade que nós, em primeiro lugar, aceitamos. Eu aceitei o desafio que o Sr. Paulo Abrantes me colocou. E obrigado, mais uma vez. Não é fácil, como diz às vezes, e muito bem, nós termos a nossa suposta bolha de conforto, também financeiramente falando, e pegar num projeto que ainda não existe. Evidentemente que temos por trás toda uma estrutura, todo o grupo de soluções, enfim, tudo aquilo que não está muitas vezes à vista, mas que de facto funciona por trás de quem representa uma marca e que se consubstancia no apoio que existe para que as coisas de facto funcionem. Mas em boa verdade, no momento em que estamos a iniciar a marca, portanto, e nós iniciámos basicamente em janeiro de 2021, portanto, no primeiro dia útil de janeiro estávamos a 100%, eu estava a 100% na DS Private, e claro que o que me assistia era a ansiedade de ter a nossa primeira pessoa. Portanto, isso foi um aspecto que para mim era sangue, era oxigênio, era o ter que respirar, porque sozinhos nós não existimos de facto com as nossas pessoas. Mas aconteceu Nesse mês de janeiro. De chuva, mau tempo, mas aconteceu. Mau tempo, algumas pessoas com Covid também, mas aconteceu, portanto, depois de alguma luta no sentido do esclarecimento necessário, enfim, também com as pessoas que se juntaram a nós, mais advogados, mais não sei o quê. O Adriano sentia hoje vamos fechar o primeiro contrato. Não recordo-me que nós o íamos assinar até na sede, se o Sr. Paulo Abrantes se recorda, estávamos em estado de emergência. E as pessoas decidiram vir ter connosco à sede. Eu também não estava, na altura, exatamente bem para termos a reunião, e disse-me, Adriano, não vou poder estar. E eu disse às pessoas, avisei-as, olha, eu estou na sede. Isso foi o tempo que andávamos de máscara. Andávamos de máscara. Eu fui à sede, não tínhamos ninguém, estava à sede, portanto eu estava em casa, abri a porta, liguei as luzes. Não, teletrabalho na altura, trabalhava-se a partir de casa. Eu fiquei à espera, o Sr. Paulo disse, Adriano, não vou poder ir, e liguei às pessoas para as avisar de que, de facto, o Sr. Paulo Abrantes não ia estar para assinar também esse contrato. E as pessoas disseram, bem, se o Sr. Paulo Abrantes não vai estar, então nós também não vamos. E eu confesso-lhe que fiquei ali sem pinga de sangue, basicamente. Bem, como é que vamos fazer isto? Não é hoje que vamos fazer isto. Fechei a sede e fui para casa. E disse, mas o que é que me havia de acontecer hoje? Mas isto não vai ficar assim. E recordo perfeitamente que entrei em casa, estávamos ali já ao final da hora do almoço. Em casa até me perguntaram se eu queria ou não almoçar. Eu disse, não, eu não quero almoçar. E liguei às pessoas, que eram pessoas que de facto eu já conhecia de outras atividades que tinha tido, nomeadamente na distribuição de material elétrico, e perguntei se elas estavam na empresa, que era em Braga, na zona de Braga. Disseram que sim, que até estavam reunidos. E eu pedi-lhes o favor se eles me atenderiam, se eu lá fosse, para conversarmos um bocadinho e ver se de facto podíamos olhar para o contrato e ver o que é que havíamos de fazer. E disse, sim, pode vir, Adriano, esteja à vontade, não há problema nenhum, estamos cá à sua espera. E eu, claro, encantado, meti-me no meu carro e fui. E quando cheguei à empresa, o advogado da empresa, até porque é uma estrutura, uma moldura empresarial com algum significado, o advogado ainda colocou ali algumas questões, todas as questões tinham já sido devidamente esclarecidas, mas pronto, havia ali mais um outro ponto a esclarecer. As questões foram ultrapassadas, tudo foi resolvido, sim, e o contrato foi assinado. O contrato nesse mesmo Como é que dia. foi esse dia, quando chegou a casa? Uma alegria imensa, no sentido de que, pronto, é agora. O primeiro foi assinado, os outros vão vir também, naturalmente, e, portanto, foi uma vitória muito grande. Foi uma alegria muito grande, foi um dia muito feliz. E depois 10, e depois 15, e depois 20, e por aí fora. E, portanto, sem dúvida que, às vezes as pessoas têm a ideia, quando alguém é promovido, um diretor de loja que passa a um coordenador regional ou um coordenador nacional que vai liderar um projeto, na prática, quer se queira, quer não, estamos a falar de pessoas, como aconteceu consigo, que largam a sua zona de conforto, estão numa situação confortável, têm as coisas a funcionar e vão canalizar toda a sua experiência e todo o seu saber no sentido de apoiarem outras pessoas, ajudarem outras pessoas a serem bem-sucedidas. Portanto, quer se queira, quer não, seja uma pessoa que vai ter uma loja e que vai ter uma equipa, seja uma pessoa que vai coordenar uma série de diretores de loja que têm as suas equipas, seja alguém que vai lançar um novo projeto que prevê ter várias lojas, depois prevê ter coordenadores regionais também, vários diretores, as suas equipas. Portanto, quer se queira, quer não, é um trabalho a começar do zero. Em que, fundamentalmente, temos o saber, temos o conhecimento e aquilo que vamos fazer é partilhá-lo com outras pessoas, ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas. E, portanto, eu diria que esse tem sido o seu percurso. Portanto, um percurso de pegar no seu saber, pegar na sua sabedoria, pegar no seu know-how, tudo aquilo que aprendeu,
transmitir, partilhar com outras pessoas. Mas, Adriano, a minha pergunta é, o que é que será mais divertido? O destino, quando atingimos um objetivo, ou todo este percurso? O começar do zero, o primeiro contrato, o segundo, as coisas começarem a acontecer. Portanto, fala-nos um bocado, como já passou por toda essa experiência ao longo destes anos, se o Adriano considera que o momento mais importante é quando atingimos determinado objetivo e conseguimos, atingimos, ou é todo o percurso até lá chegar? Eu acho claramente que atingindo o objetivo ele está feito. Portanto, chegando ao destino final, portanto, já estamos lá. Mas o que se pretende não é exatamente isso. Até porque nós podemos ir construindo novos destinos à volta desse mesmo destino. E, portanto, continuar a nossa caminhada. E eu acho que o percurso que é muito interessante, é desafiante naturalmente, mas é muito interessante. Eu defino isto como numa palavra, isto para mim é viver. E viver é exatamente cada dia ser um dia de renovação naturalmente, que os dias são, mas também um dia de novas descobertas, um dia de novos desafios, com coisas boas, com novos desafios, com coisas que vão surgindo também ao longo de cada dia, que nos vão desafiando e que nos vão, acima de tudo, fazendo crescer sempre. Porque mesmo quando as coisas estão um bocadinho mais adversas, mesmo na adversidade, e aí até diria mais, até crescemos mais rapidamente. Sim, é verdade. E com isso, de facto, é o que eu digo, isso é viver. Isso é todos os dias ser uma nova oportunidade de nós fazermos novas coisas e terem novos destinos e novos objetivos. Adriano, tenho aqui uma curiosidade que eu gostava que partilhasse com as pessoas que vão ouvir este podcast. Temos um profissional, portanto, o Adriano Nogueira Pinto, profissional, portanto, dedicado, uma pessoa íntegra, uma pessoa idónea, uma pessoa dedicada, altamente profissional, amigo do seu amigo, muito próximo, sempre disponível para ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem, a terem resultados, sempre bem disposto, sempre à sua boa disposição. Mas o que é que está por trás do profissional? O que é que o move? O que é que o faz andar para a frente, ter essa alegria, essa força e energia? Portanto, o que é que está por trás que o faz ter essa força? A vida desafia-nos todos os dias. Eu tenho uma estrutura familiar muito pequenina. Eu sou filho único e tenho uma filha única também. Tenho um casamento já com bastantes anos, com a minha companheira de vida, que conhecemos na faculdade e casamos ao fim de 5 anos de namoro, e que é a minha mulher, e com quem temos uma filha em comum 7 anos após o casamento, que é a Catarina. A minha filha é aquilo que me faz, efetivamente, todos os dias ser melhor, e quando há alguma adversidade que de alguma maneira me poderia constranger ou deixar menos positiva, penso nela porque os nossos filhos são o melhor da vida, claramente, são uma dádiva da vida. A minha filha, felizmente, hoje é uma pessoa com 30 anos, os anos passam muito rápido, é médica, tem um percurso muito parecido com aquilo com que eu e a própria mãe temos feito, que é um percurso de vida de trabalho, de dedicação, acima de tudo isso. Tem sido uma excelente aluna, está a terminar neste momento a especialidade na área da anestesiologia e medicina, portanto, após 11 anos de estudo superior. Eu diria que é por ela, é pela minha mulher, naturalmente, e pela minha mãe, e honra também ao meu pai. E, portanto, tudo aquilo que eu faço é com base nesse meu pequeno núcleo familiar, que é a minha base de vida. Portanto, e são elas, e o meu pai também, que todos os dias me apoiam no percurso que eu faço. Portanto, eu acho que, independentemente do dia que nós temos, melhor, mais difícil, o chegar a casa e termos ali o nosso, perdão, uma expressão, o nosso ninho no sentido do conforto psicológico que a família e do apoio que ela nos dá, ainda que não apeteça falar, ou que se fale mais, ou que se ria, ou que não se esteja tão bem, mas aquilo é o nosso canto, é o canto que nos energiza e que nos permite no dia seguinte voltar devidamente energizados e preparados para o novo desafio, que é o novo dia. Fantástico. O Adriano sente que para sermos bem-sucedidos, para termos êxito naquilo que fazemos, para podermos dar o máximo de nós próprios, porque essa quer que não ajudar pessoas, apoiar pessoas, exige o máximo de nós próprios. Essa parte familiar, esse equilíbrio entre a parte pessoal e a parte profissional, quero falar sobre isso? Considera isso importante? Eu não sei se serei a melhor pessoa para falar disso. Eu sempre fui, talvez, movido pela minha ambição de fazer coisas e de gostar acima de tudo. Eu não faço nada, felizmente até hoje, Deus tem-me dado essa alegria. Eu não faço nada contrariado.
Eu o que faço, gosto de fazer. Eu onde estou, gosto de trabalhar e gosto daquilo que tenho. E, portanto, para mim o trabalho não é um sacrifício. Não há nenhum dia que eu acorde, posso ter ali uma questão para resolver, que me pode estar a constranger ou a incomodar de alguma maneira que tem que ser resolvida, mas não há nenhum dia que eu acorde em que eu digo que chatice. Mais um dia. Eu acordo todos os dias, de facto, com essa energia redobrada, no sentido, vamos lá. Portanto, vamos pegar naquilo que se tem que pegar e andar para a frente com as coisas. E olhando para a minha pequena família, não terei sido talvez o melhor marido e não terei sido talvez o melhor pai. Porque muitas vezes poderei ter preterido em algum momento até o apoio à minha família, não que eles não necessitassem muito desse apoio, mas talvez estar mais ausente porque o meu trabalho era muito importante também. Portanto, eu sabia que as minhas obrigações tinham que ser cumpridas do ponto de vista de trabalho para eu poder também, de alguma forma, compensar a minha família daquela minha ausência. Não estive em algumas situações tão presente, estive presente sempre que pude, portanto, eu acho que nisso ninguém me pode dizer o contrário em termos familiares, e eu sabia que aquele núcleo estava sempre à minha espera e sempre de braços abertos para mim. Esse foi sempre o aspecto principal. Em muitas situações, talvez tivesse involuntariamente prejudicado a minha família com algumas ausências, mas tinha que ser. Eu diria que o Adriano, na minha visão, tem sido um excelente pai, um excelente marido. Aliás, a sua família para si é algo que tem uma importância muito grande. E, portanto, eu penso que a sua família também sabe que o Adriano tem sonhos, tem objetivos. Sim. E gosta de os concretizar, portanto, de maneira que acaba por haver ali Sim, vamos cá ver. Eu diria que, não obstante, eu não estou arrependido de nada. Acho que tudo o que fiz o que pude fazer. Podemos sempre pensar que podemos corrigir aqui ou ali, mas isso faz parte da vida também. Sim, eu acho que na medida do possível tentei conciliar claramente aquilo que foram os meus objetivos profissionais e a necessidade de levar por diante os diferentes projetos e aquilo que foi o apoio familiar, porque sempre que eu não estava a trabalhar num sítio, estava naturalmente com a minha família a apoiá-la naquilo que era necessário. Isso tentei nunca falhar. Eventualmente, numa outra situação, no meio de tudo da minha vida profissional também, ainda fiz um segundo curso, uma segunda licenciatura, porque entendia que aquilo era importante para mim, portanto, entre aquilo que era a minha atividade profissional e mais o estudo, porque dedicava 20 horas por semana às aulas, mais o tempo de estudo. Tinha, na altura, 39 anos. Portanto, foram 2 anos para essa nova licenciatura, com uma série de cadeiras que tive que fazer, entretanto. Aí sim foi mais difícil, porque aqui tinha 3 situações. Tinha a parte familiar, ainda tinha o estudo e ainda tinha, naturalmente, a parte profissional que nunca descurei. Portanto, às vezes é difícil fazer com que 24 horas se estiquem um bocadinho mais, mas, portanto, fiz sempre aquilo que era possível fazer. Adriano, às vezes há pessoas que querem se lançar, querem criar o seu próprio negócio e, sem dúvida alguma, que, como aconteceu com o Adriano, que podem fazê-lo lançando-se sozinhos e têm, enfim, um grande desafio pela frente, ou juntarem-se a uma rede que já está montada, que já está a funcionar, que já tem praticamente tudo pronto e preparado para se chegar e pegar e começar a funcionar. Portanto, de maneira que o que é que o Adriano acha a nível do empreendedorismo, a nível de pessoas que se queiram lançar, queiram criar o seu próprio negócio, o fazerem-no sozinhos, portanto, criarem o seu negócio sozinhos e vão ter o seu percurso, ou a vantagem de se juntarem a uma rede que já existe, que está montada, como é o caso, por exemplo, da DS Private. Naturalmente que as pessoas podem sempre fazer o seu percurso, que pode demorar mais tempo, com certeza, não é? Mas foi exatamente o que eu fiz. Portanto, eu não vinha da área do crédito, quando nós tínhamos a consultoria financeira como temos hoje a intermediação. Achava a área naturalmente muito interessante, muito a forma como a própria empresa profissionalmente defendia os seus processos e estava, a elegância, enfim, o profissionalismo. Em boa verdade, eu não tinha as competências sozinho necessárias para pegar num processo daquela natureza, isto em 2009, 2010. Portanto, eu juntei-me na altura à Rede Sonho Soluções, exatamente porque fui colher a experiência, a expertise, as parcerias, a metodologia de trabalho, que eu poderia, ao fim de alguns anos, eventualmente vir a chegar lá, mas que no momento em que eu assino um contrato e começo a receber o apoio da marca, eu, passado pouco tempo, estou, pelo menos a nível de trabalhar e de desenvolver o negócio, fazendo naturalmente com que ele evolua e cresça. O próprio Adriano, como coordenador regional e hoje coordenador nacional, sabe qual é o trabalho que é desenvolvido no dia-a-dia, no sentido de dar apoio, ajudar os vários diretores que temos a serem bem-sucedidos. Portanto, de maneira que o Adriano acabou por ver o lado de ser diretor,
o apoio que teve também, e depois, como coordenador, o apoio que é dado e todo o planeamento que é feito no sentido de ou ações de formação, ou dias de proximidade da própria loja. Portanto, assim sendo, o que é que diz a uma pessoa que está a pensar a criar o seu negócio, de se juntar a uma rede que já existe e que está a funcionar e que já tem obra feita e provas dadas? O que eu digo é que se de facto este negócio lhes faz de alguma forma algum sentido, que venham falar connosco para lhe explicarmos em primeiro lugar tudo aquilo que temos e para que ele perceba de facto a nossa própria realidade. A verdade é que, além da formação, além da proximidade, há também um conjunto de ferramentas, um conjunto de parcerias que estão, efetivamente, foram desenvolvidas ao longo destes 21 anos do Grupo DS e que, naturalmente, as redes, e neste caso a rede DS Private, disponibiliza para que o negócio, desde o primeiro momento, comece a funcionar. Desde a criação da sociedade, eventualmente, que está por trás do contrato que venham efetuar connosco, a parte de formação, o apoio por parte da coordenação, a formação, os departamentos jurídicos, comunicação, marketing, enfim, tudo aquilo que nós dispomos em termos de estrutura para que rapidamente aquele negócio tenha sucesso e, portanto, e connosco a pessoa vai, naturalmente, chega muito mais cedo e vai muito mais longe. É aquilo que eu sinceramente acredito. Sugiro que venham falar connosco e que percebam a nossa realidade e que se possam transformar a nossa realidade também na realidade deles. No fundo é mais fácil, portanto é mais fácil se juntarem a um grupo que já existe, que está montado, a uma marca que já está tudo preparado, portanto acaba por ser mais fácil. O Adriano, ao longo deste percurso, e estou a referir-me ao tempo que está no Grupo DS, nestes 15 anos, não sei se podemos falar disso, mas penso que sim, que podemos falar, passou também um tempo difícil, acabou por ter um momento difícil na sua vida, que foi ter um problema de saúde. Eu lembro do Adriano falar comigo quase como se hoje estou cá, amanhã não sei. Isto coincidiu exatamente na altura que depois se tornou coordenador regional. Maneira que o Adriano é um exemplo, portanto, aquilo que aconteceu consigo poderá acontecer com várias pessoas, de terem um momento que ou têm um problema de saúde, ou vão-se abaixo, ou qualquer coisa que acontece, mas sem dúvida que o Adriano acabou por dar a volta, acabou por transformar um momento menos bom em algo positivo e, curiosamente, depois até veio com mais força e com mais energia. De maneira que, como é que quer-nos falar um bocado desse momento e a maneira como ultrapassou esse momento? Eu fui sempre, supostamente, uma pessoa muito saudável, felizmente. Mas, de facto, fui confrontado com 2 problemas oncológicos, um a seguir ao outro, portanto, que foram descobertos no espaço de umas horas. Como é que se sentiu, Adriano? Eu senti que ia morrer. Sim. Eu senti que ia desaparecer. Pensou mesmo nisso? Pensei, porque nós pensamos que estas coisas só acontecem aos outros. E também nos podem, em algum momento, tocar. E comigo tocou-me. Portanto, tive aquela questão, aquele problema. Claro que... E eu quis resolver a questão no instante, porque, basicamente, eu deteto a primeira situação numa quarta-feira, num exame que é feito, e sou operado na quinta-feira, no dia seguinte. Aquilo que eu tinha, eu queria tirar, eu queria erradicar. Na altura, uma médica disse-me isto: você teve sorte. Eu acho que ninguém tem sorte em ter um problema oncológico. Mas, em boa verdade, eu hoje percebo, e muito bem, aquilo que ela me disse é que, em boa verdade, eu tive sorte porque eu não fui remetido para uma cama, eu não estive a sofrer, eu não fiz quimioterapia, não andei com o cabelo a cair, não me aconteceu nada disso. Eu, basicamente, os dois problemas que tive, eu cheguei pelas tabelas médicas, não tenho nenhum problema em dizer isto, a ter uma incapacidade de 64%, porque foram 2 situações oncológicas e 2 órgãos que eu efetivamente tirei, com um espaço de 1 mês e meio entre as 2 operações. A sorte foi que eu nunca fui à cama. Eu recordo-me que na primeira operação eu tinha um compromisso com uma empresa que eu também apoiava na altura no âmbito da distribuição de material elétrico. Eu tinha que ir à China. Isto, portanto, uma semana antes de perceber o primeiro problema. E o médico disse: pronto, perante o que está a acontecer, nós podemos operá-lo amanhã. Eu disse: muito bem, Sr. Sr. opera-me amanhã, mas vai-me garantir uma coisa. Isto é uma quarta-feira. Eu, na próxima sexta-feira, portanto, daqui a 1 semana e meia, tenho que ir para Guangzhou, para a China. E garanta-me que eu vou. Portanto, você vai tirar o que quiser tirar, o que tiver que tirar daqui, mas eu para a semana tenho que ir. E foi? E fui. Portanto, basicamente fui com um corte de 16 centímetros, porque aquilo foi retirado, os agrafos e aquela coisa toda. Eu com algum receio, porque as coisas podiam não ter corrido bem. Mas eu queria, acima de tudo, uma coisa. Eu queria viver. Eu não queria... Aquela não era a minha realidade.
Eu queria ultrapassar aquilo. Aquilo era como um sonho mau que eu estava a viver e que tinha transformado num sonho bom. E o sonho bom era viver. O sonho mau era resolver, portanto, é arrumar com a questão. O Adriano nota que a sua vida mudou a partir daí? Eu acho que nós... Ou seja, passou a dar mais valor à vida, a viver de outra maneira? Sente isso? Claramente. Eu acho que nós pensamos, ao longo de... Quando somos novos, achamos que velhos são os outros, que somos eternos, e nada disso. Estas coisas podem acontecer a qualquer pessoa. E, portanto, é uma felicidade. Eu não diria acontecer o problema, pelo contrário, mas é uma felicidade quando nós conseguimos rapidamente resolver as coisas e continuar o nosso percurso de vida. E foi isso que eu quis. Foi exatamente essa vontade de... Eu não quis abdicar de nada. Eu não quis abdicar do meu trabalho. Eu não quis abdicar da minha vida. Eu não quis abdicar das coisas que eu gosto, do cão, dos carros, das viagens. Eu não quis abdicar de nada disso. Eu queria só que Deus me ajudasse a viver. E felizmente Ele ajudou. Passado 1 mês e meio da primeira operação, eu tive uma segunda operação, fui operado no IPO. E, em boa verdade, aconteceu sempre isto. Na primeira operação, eu fui operado numa quinta, sexta de manhã saí do hospital, sexta à tarde estava a reunir com as minhas equipas. Isto foi antes de ser coordenador Foi ou antes de antes? ser coordenador, foi 2011. E logo a seguir é que eu lhe fiz o convite para ser foi coordenador mais à regional. frente, sim. Portanto, o que significa que o Adriano teve aí um momento difícil, não é? Mas conseguiu ultrapassá-lo, conseguiu superá-lo e a partir daí preparou-se até para um desafio Sim, maior. eu acho que estas lições de vida, quando elas acontecem, dão-nos mais força ainda, dão-nos mais força de querer mais. Às vezes as pessoas deixam-se ir abaixo, as dificuldades, o começar um negócio do zero. Às vezes o problema, qual é o problema das pessoas? É o medo de falharem. O que leva as pessoas, muitas vezes, a não dar um passo em frente, não se lançarem. Não são os problemas que possam surgir, porque, enfim, faz parte da vida haver momentos bons, haver momentos maus, haver dificuldades. Isso faz parte da vida. Mas é o medo de falhar que leva muitas pessoas, muitas vezes, a não dar o passo em frente, a não mudar de emprego, a não se lançarem, a não criar o seu negócio. Portanto, têm medo de falhar, têm medo que alguma coisa não corra bem e, às vezes, acabam por adiar uma quantidade de objetivos, de sonhos, de projetos, com receio de falharem. Portanto, o que significa que aquilo que se verifica é que quem passa por uma pessoa que tem sucesso e que tem êxito é alguém que também passou por momentos difíceis, a nível profissional, sim. a nível pessoal muitas vezes, mas a característica são pessoas que não se deixam ir abaixo, não se deixam vencer, vão à luta. E penso que quando as pessoas passam por esses momentos menos bons, depois até dão mais valor à vida, até têm outra força, outra energia. E já sabem que não é por voltarem a surgir dificuldades que isso vai ser o fim do mundo, porque devemos ter essa capacidade de enfrentar os problemas e acreditar que os vamos superar e que os vamos ultrapassar. Portanto, o próprio Adriano é a prova disso. Ao longo destes anos passou por situações difíceis, mas conseguiu sempre superá-las, ultrapassá-las. E às vezes é importante partilharmos com outras pessoas a maneira como devemos encarar esses momentos menos bons, que são momentos difíceis, mas que depois se transformam em momentos bons, e penso que foi isso que aconteceu. Portanto, depois dessa fase menos boa, o Adriano, deixa cá aproveitar a vida de outra forma, deixa cá viver mais a sério. Eu acho que as pessoas não devem adiar os seus sonhos e portanto, às vezes tendemos sempre, usando este palavrão, a procrastinar, a adiar e adiando aquilo que estava exatamente... Adiar a vida, não é? Adiar a vida. Mas é que a vida também tem um tempo. Nós temos um tempo, não é? Todos nós, independentemente do momento em que esse tempo termina. E essas tomadas de decisão que basicamente se consubstanciam na nossa realização profissional, pessoal, etc. A minha sugestão é esta: não adiem nada. Façam tudo o que tiverem a fazer. Não tenham receio. Pessoal, temos que acreditar pessoalmente, profissionalmente. Portanto, eu acho que as pessoas têm que, em primeiro lugar, acreditar em si próprias, gostarem daquilo que fazem, portanto, e acreditarem efetivamente em si e nas pessoas que naturalmente vão agregar valor à sua volta, também com as empresas com quem se possam eventualmente ligar e, portanto, a partir daí não adiem nada. Ponham tudo em prática, façam o que têm que fazer no momento certo. Adriano, quais são os seus sonhos? Quais são alguns sonhos, alguns objetivos que o Adriano gostava de alcançar? Eu gosto muito de trabalhar. Eu não concebo a vida sem trabalho, para ser muito franco.
isto que não pareça mal a ninguém. Podíamos pensar, bem, podia só viajar, ou podia... Eu acho que uma vida de dondoca não é exatamente vida. Eu acho que a vida tem que ser um contrabalançar de um conjunto de coisas, do trabalho e daquilo que nós conseguimos conquistar com o trabalho. E eu continuo a ter muitos objetivos. Como sabe, também eu estive lá fora, tive uma experiência internacional quando estive no setor têxtil durante 4 anos. Tive também durante praticamente 5 anos em França a lançar um projeto, a ir e a voltar. E eu acho que o espaço não é o território. Portanto, nós hoje tanto estamos aqui como podemos estar em qualquer ponto do mundo. O nosso Portugal é muito pequenino, é um país fantástico, é um país que nos traz muita alegria e, portanto... Eu quando falo em sonhos, pessoal, profissional, portanto, coisas que o Adriano gostaria de realizar e de alcançar. Eu vejo, acima de tudo, eu gostaria de continuar a fazer coisas que ainda não foram feitas, e penso muito nisso também dentro do Grupo Sem Soluções, darmos outros passos, fazermos outras coisas que nos tragam... Adriano, imagina-se noutros países, Imagino, termos claro. a DS Private noutros países. Sim, claramente. Isso motiva esse desafio muito, depois de termos criado muito. um projeto que chegou em Portugal e que é uma referência na área em que atuamos, a compra e venda de imóveis de luxo, com um serviço exclusivo, com um serviço bastante personalizado. Portanto, imagina um percurso agora noutros países, expandirmos para outros países e estarmos presentes noutros países. Sabe que, mesmo antes de ser da DS Private, eu sempre achei e acho que pelo facto de nós termos um país que é o país mais setentrional da Europa, mas é um excelente pivô de negócios, para entrada e saída de negócios, quer para o espaço Schengen, quer para fora. E acho que a nossa DS Private tem efetivamente essa característica no âmbito da atividade que acabou de referir, e em que, olhando hoje para Portugal, que é um polo de investimento também para variedíssimas nacionalidades, neste momento temos americanos a entrarem por aí dentro, até com a questão das eleições, etc., e pensar em investir em Portugal, a questão da saúde, a questão da educação, a questão de estarmos aqui a 1h30 do resto da Europa também, de sermos um país que recebe bem, onde se come bem, onde se vive bem, onde há segurança relativa também. Acho que se por um lado nós podemos receber, também podemos, de alguma forma, fazer esta comutação. Ou seja, podemos estar lá fora, trazer investimento para um lado, levar investimento para o outro, e eu acho que temos que esse apelo, esse projeto, que é um projeto que a mim me dirá seguramente muito, porque continuo a dizer isto, o espaço não é o território. Nós tanto estamos hoje aqui, como amanhã podemos estar em Hong Kong, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou noutro ponto qualquer do globo, a fazer negócios, a fazer coisas que nos dão prazer, que é a negociação, o descobrir novas civilizações, novas pessoas, novos negócios, novas atividades, e isso, para mim, é viver. Continua a ser viver. Portanto, a nível da DS Private, expandimos para outros países, estamos presentes noutros países, que aliás é um objetivo que temos. Exatamente. Depois de crescermos em Portugal e termos uma dimensão grande em Portugal, portanto expandimos para outros países, até porque o serviço que nós temos no grupo sempre foi um serviço muito direcionado para o cliente, na ótica da melhor solução para o cliente, na ótica de dar oportunidade profissional a mais pessoas, e sem dúvida é que aquilo que nós fazemos em Portugal poderemos e vamos com certeza fazer noutros países. Portanto, já vi que o Adriano continua a ter sonhos, continua a ter objetivos, e na parte pessoal, que sonhos é que gostaria ainda de realizar e de concretizar? É assim, eu naturalmente que há sempre sonhos que nós temos, eu gosto de viajar, como sabe, gosto muito de carros, gostava talvez de investir um bocadinho mais também sob o ponto de vista do imobiliário, portanto acho que há aqui alguns objetivos que eu ainda tenho que alcançar concretamente, mas portanto isso faz-se com trabalho e faz-se com dedicação e portanto não estou a ver uma coisa sem a outra, portanto vamos fazendo step by step as coisas e portanto aquilo que nos der gosto de fazer vai ter consequentemente os reflexos na minha vida pessoal, nos meus próprios outros objetivos que eu ainda os tenho, também na compensação da minha família relativamente à eventual melhoria das condições de vida também que eu lhes possa dar, outro tipo de experiências também de vida. Portanto, uma coisa está completamente relacionada com a outra e eu espero ainda ser muito feliz com a minha família e também com aquilo que faço profissionalmente e com as pessoas com quem estou. Adriano, resumindo estes 15 anos em 2 ou 3 coisas, o que é que diria? Desafio, em primeiro lugar, um desafio forte, mas também um desafio que me tem trazido compensações e crescimento, acima de tudo. Eu, apesar de ter uma experiência profissional hoje com 40 anos de atividade profissional, o meu primeiro curso acabei em 1984, nós vamos agregando experiências, todos nós, uns mais, outros menos.
há uma coisa que eu posso dizer em relação à Ação em Soluções e em relação à DS Private em concreto. O que eu aprendi cá dentro. Claro que as minhas outras competências ajudaram a que eu fizesse também o restante percurso, mas o que eu aprendi a fazer dentro da Ação em Soluções, aprendi aqui dentro. E, portanto, estou muito grato também por isso. Foi crescimento também pessoal e profissional. Portanto, gratidão, desafio, empenho, compromisso, são as palavras que eu continuo a manter na minha mente todos os dias. Como é que era o Adriano há 15 anos atrás e como é que é o Adriano hoje? Eu hoje sou mais feliz. Eu hoje sou mais feliz pelas minhas conquistas de vida, pelo percurso que fiz, por ter já atingido também um conjunto de coisas, por ter a minha filha licenciada e já que eu sou a especialidade, portanto, dali o assunto está tratado, agora só a vida pessoal dela é que terá que ter um rumo também, se ela assim quiser, evidentemente, e se dar-nos-á também, quer a mim, quer a minha mulher, muita satisfação. Tenho também um núcleo familiar de sobrinhos e cunhada, de quem sou muito, muito amigo, são para mim também. Esses meus sobrinhos são meus filhos, contam sempre comigo para tudo. E, portanto, esse é o meu núcleo de pessoas que me ajudam, de facto, a fazer mais coisas, a pensar mais e a dar-me essa serenidade e essa vontade de continuar a fazer mais coisas e a crescer. Sempre. Adriano, nós cruzámos e conhecemos há bastantes anos, há praticamente 15 anos. Eu penso que foi praticamente quando inaugurou a sua loja, acho que foi aí que nos conhecemos. Não, nos conhecemos na assinatura de contrato. Na própria assinatura de contrato. Sim, foi aí mesmo. Portanto, tivemos na assinatura, mas depois lembro-me desse dia da inauguração. Sim. O que é que, de alguma forma, mudou em si com o facto de nos termos conhecido, o facto de nos termos encontrado, o facto de se ter cruzado com o Grupo DS? Eu pessoalmente cresci, portanto aprendi áreas de negócio que eu não conhecia. Naturalmente que eu tinha uma grande, até pelas minhas áreas de engenharia, uma grande ligação à área da construção, que continuo a ter, uma grande ligação à área da mediação de obras, que também temos dentro do grupo, a mediação de construção e a mediação de obras, e portanto isso também é uma mais-valia. Claro que eu tinha a componente comercial que tinha desenvolvido, comecei com uma multinacional francesa, e depois fui naturalmente pegando em vários departamentos, quer cá, quer lá fora, da área comercial de diferentes empresas. Essa vontade e esse conhecimento de falar com as pessoas e de estar com elas e desenvolver um negócio foi algo que eu criei em mim próprio, até porque as pessoas que vinham da engenharia antigamente eram muito, de alguma forma, constrangidas no sentido da área comercial. Portanto, vocês são profissionais de alta craveira e, portanto, não se metam isso aí de andar a vender. Portanto, nós, de facto, aquilo que fazemos é prestar serviço. E a prestação de serviço é uma venda para todos os efeitos. Aliás, eu acho que toda a gente vende alguma coisa, mesmo quem apenas vende uma imagem. Também está a vender uma imagem, até pode não a vender por questões pecuniárias, mas vende. A pessoa diz assim, vai ali aquela pessoa que se apresenta desta maneira. Portanto, eu acho que nós todos temos que ser, acima de tudo, vendedores de alguma coisa. É uma palavra um bocadinho mais grosseira, mas, digamos, comercialmente habilitados e competentes para pegarmos naquilo em que nós acreditamos como negócio e transformá-lo num negócio verdadeiro. De facto, as áreas em que nós atuávamos, o crédito, a área dos seguros, eu também teria cá dentro a formação na mediação de seguros, portanto, também sou mediador e corretor de seguros no âmbito da Ação em Soluções. Portanto, de outra forma, não teria tido essa competência que a tirei cá dentro. A mediação imobiliária, não estava a pensar em vender nem falava casas. tanto da parte profissional, eu falava até mais na parte do seu percurso, mais na parte pessoal. Eu lembro-me que ao longo destes anos houve 1 ou 2 momentos que o Adriano também se deixou ir abaixo. Não ali 1 ou 2 vezes. E o Adriano quis falar comigo, Paulo Abrantes, quero falar consigo. E realmente aquilo que eu pedi sempre ao Adriano foi: Adriano, as dificuldades ultrapassam-se e superam-se, e portanto não se deixe ir abaixo nos momentos mais difíceis, porque isto acabamos por conseguir ultrapassar essas dificuldades, e isso aconteceu. Portanto, o que significa que ao longo destes anos houve ali 1 ou 2 momentos que o Adriano quis falar comigo, já foi há bastantes anos, mas sem dúvida que a minha forma de estar é sempre esta, é levar as pessoas a seguirem em frente, quando a pessoa cai, levanta-se, segue em frente, e essa capacidade de ultrapassar as dificuldades. Portanto, de maneira que lembro-me bem do Adriano, o seu crescimento, a sua energia, mas haver também ali 1 ou outro momento que se foi abaixo, e que é a vantagem também de um grupo, de uma rede, de uma estrutura grande. Quando alguém está mais em baixo, há sempre alguém que dá a mão, há sempre alguém que puxa por nós e que nos apoia. Lembra-se possivelmente desses momentos? Recordo muito bem desses 2 momentos em que também coincidi um bocadinho com aquela fase de vida mais complicada, né, do seu ponto de vista pessoal.
Mas o Sr. Paulo Abrantes, de facto, deu-me essas palavras. Eu não queria abdicar de nada. Sabe que alguém que está perante a perspectiva até de poder desaparecer, eu não queria abdicar de nada na minha vida, também sob o ponto de vista profissional. Ou seja, quando nós falamos, em boa verdade, eu não queria largar nada. Eu só estava inseguro. Estava inseguro por aquilo que poderia acontecer. Sim. O Sr. Paulo Abrantes transmitiu-me exatamente essa segurança, Adriano. Vamos lá, calma. E foi o que eu fiz. Portanto, reconsiderei a minha posição e lutamos todos, uns de uma maneira, outros de outra, para superarmos essas adversidades e transformarmos em novas oportunidades. Imaginava a dimensão que o grupo ia atingir? Não, em boa verdade não. Enfim, quando eu cheguei à Ação e Soluções éramos 100 lojas e hoje, enfim, temos a dimensão que temos e nomeadamente os últimos anos têm sido anos de uma progressão extraordinária. Portanto, parabéns a todos nós, porque todos nós que estamos cá. Portanto, como é que imagina o futuro? O futuro do Adriano, o futuro do grupo nos próximos anos? Eu acho que o grupo, pelas suas características em primeiro lugar, porque é sempre um homem, um visionário, um homem que atingiu hoje um objetivo e, portanto, está a pensar no seguinte. Aliás, acho que já não fechou o primeiro, já está a pensar no próximo. E isso também faz com que as pessoas à sua volta pensem de uma forma muito próxima. Nós também somos o somatório das pessoas com quem mais convivemos e, portanto, a nossa própria proximidade enquanto estrutura acaba por fazer com que, quando alguém tem um sonho, os outros sejam levados também a acreditar nesse sonho e, portanto, a tomarem as devidas, a terem energia por um lado e tomarem as respectivas medidas para que as coisas, de facto, se materializem. Eu acho que o grupo vai continuar a crescer, não sei exatamente com que dimensão, acredito que também nos próximos anos curtos, também com dimensão internacional, eu acho que o céu é o limite, muito sinceramente. Adriano, o que é que ficou por dizer nesta nossa conversa? Eu acho que não há muita coisa, apenas, olha, o meu sentimento de gratidão relativamente ao Sr. Paulo Abrantes, às pessoas que comigo trabalham todos os dias e que também me aturam, e dizer-lhes que estamos cá para continuar a fazer coisas muito extraordinárias com elas e, portanto, e cada vez mais e melhor. Adriano, da minha parte tem sido um prazer acompanhar todo o seu percurso ao longo destes anos, a sua capacidade de superação, de ultrapassar os momentos menos bons e, portanto, sem dúvida, quem lhe está grato sou eu e o grupo, por tudo aquilo que tem feito, por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho e, sem dúvida, que o Adriano é um exemplo. Portanto, todo o seu percurso, a sua capacidade de ultrapassar as dificuldades e tudo aquilo que tem feito é realmente um exemplo que, não tenho dúvidas, que inspira muitas pessoas e que motiva muitas pessoas. Gostei imenso de ter esta conversa consigo, foi um prazer e, portanto, obrigado, Adriano, espero estarmos aqui durante muitos anos, a aproveitar a vida, a divertir-nos e, acima de tudo, a ajudarmos outras pessoas a crescerem também connosco. Vamos continuar. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.